Bom, a América Central, também pertencente à América Latina, né? É essa região aí entre a América do Norte e a América do Sul, que faz como se fosse uma ligação, né, de mini continentes, né, áreas continentais, né, mas que vão ter aí muitas ilhas presentes nessa região. Então a gente tem aí entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico o Mar do Caribe, o Mar das Antilhas, que vão ter aí diferentes ilhas compostas que vão se tornando independentes ao longo do seu histórico, né, de formas diferenciadas, e muitas vão ter influência dos Estados Unidos, né, na gestão dessas ilhas e na constituição de diferentes infraestruturas, como por exemplo é o caso do Canal do Panamá, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a construção do Canal do Panamá. Ele foi construído no extremo sul, né, do país Panamá. Ele tem grande importância para a circulação de mercadorias porque ele encurta as distâncias entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Então dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. De vermelho eu tenho a rota do Canal do Panamá e de preto eu tinha a rota que os países, principalmente os países do norte, precisavam realizar para atravessar, né, o Oceano Atlântico pelo Oceano Pacífico. Eles davam a volta aqui, ó, pela costa, né, do Brasil, né, do América do Sul, e dava a volta lá embaixo, né, na Argentina, no Chile, e ia lá, voltava beirando toda a América do Sul, lá do oeste, né, pelo Oceano Pacífico, até chegar na outra ponta, principalmente quando está falando ali na referência dos Estados Unidos, né? Então, para você sair da costa leste dos Estados Unidos para ir para a costa oeste, você precisava dar, olha só, mó voltão. Então, o que os Estados Unidos fez, né? Ele complementou, né, o financiamento de uma obra que estava prevista, mas que não foi concluída, e financiou a construção do Canal do Panamá. Por quê? Para ele era extremamente vantajoso. Olha só agora a quantidade de tempo, né, da rota que ele conseguiu encurtar, né, fazendo a rota do Canal do Panamá. Bem tranquilo, né? Agora ele gasta um tempo bem mais reduzido para atravessar, né, essa extensão, né, que se a gente parar para olhar, né, a extensão territorial dos Estados Unidos, ela é muito grande. Então, longitudinalmente falando, né? Então, olha só quão estratégico foi a rota, né, construída aí pelo Canal do Panamá. Se eu não me engano, quem começou a construir a rota do Canal do Panamá foi o mesmo cara que construiu o Canal do Suez. E aí, como não houve muito investimento, né, continuidade no investimento, os Estados Unidos foi lá e financiou, porque, pô, era ótimo para ele, né, a questão logística aí, né, é super em pauta aí para os Estados Unidos, tá? E aí a gente também tem hoje, o Brasil também se beneficia do Canal do Panamá, diversos países do mundo utilizam esse canal para facilitar as trocas, né, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, tá? Olha só, outro tema aí muito interessante que é o dotado total de geopolítica pra gente discutir. Mais uma vez, a aula parece até que é sobre os Estados Unidos, né? Mas é que a gente percebe que os Estados Unidos têm grande influência na dinâmica do continente americano, né? Então a gente vai falar um pouquinho de Cuba. Bom, Cuba, ele fica na região da América Central, é uma ilha, tá? E ele é um país que a gente vai falar aqui hoje porque ele tem uma particularidade muito importante, né? Politicamente, Cuba hoje é o único país socialista da América, né, da atualidade. E como se deu essa construção, né, de ser um país socialista, né, e como isso impacta os dias atuais, né? Entre 1953 e 59 aconteceu a famosa Revolução Cubana, um processo aí histórico extremamente relevante, né, para a constituição do país, e que removeu a ditadura de Fulgêncio Batista e instalou a ditadura comunista pelos irmãos Castro, né? Que eles vão se atualizando no posto do governo e ficam aí até os anos 2018, né? Então você tem aí um histórico de gestão de Cuba muito pautada no regime ditatorial, tá? E nesse regime ditatorial é implementado o modelo socialista, que é o oposto ao modelo capitalista, que é defendido pela hegemonia americana, como a gente viu aí anteriormente, né? E aí você percebe um impasse muito grande, porque a gente está no território americano, né, como um todo.
E os Estados Unidos, como a gente viu, como sempre, quis ter o domínio sobre, não por uma questão territorial em si, mas pela influência econômica e política de diferentes áreas do mundo. E lógico que a América é a queridinha dela, é o berço dela, né? É o quintal da casa dela. Então, a gente vai vendo que ao longo desse processo histórico, né, Cuba esteve muito mais aliada à União Soviética, à ex-União Soviética, né, pela sua imposição, né, pela sua relação socialista. Então, você vai tendo aí diferentes embates dos Estados Unidos e na difusão dos seus métodos e ferramentas, né, capitalistas que ele divulga, né, digamos assim, para o mundo inteiro, e Cuba se mostra restrita a diferentes produtos capitalistas, né? E a gente vai ver aí, ó, que isso foi cobrado, né, uma vez aí no vestibular, né, da Federal de Uberlândia em 2016, que diz o seguinte, olha só: governo cubano lançará internet de banda larga em 2 bairros de Havana. Havana é a capital de Cuba. O governo cubano anunciou na noite deste domingo que está lançando um serviço de internet de banda larga em 2 bairros de Havana, como parte de um projeto piloto que visa levar às casas o acesso à rede. Gente, 2016. Ele está levando a internet 2016 banda larga para os bairros de Havana, tá? Como um projeto piloto, enfim, tá. O acesso público à internet por banda larga só começou em Cuba no ano passado, com a abertura dos pontos de Wi-Fi públicos que custam por hora o valor equivalente a cerca de 1/10 de salário médio mensal em Cuba. Então, ó, diz o seguinte, lê sempre a fontezinha lá: governo cubano lançará a internet de banda larga em 2 bairros. Tá, não ajudou muito não, mas beleza. Então vamos lá, o que a questão quer? O atraso na expansão da tecnologia de banda larga em Havana tem como causa principal... Pois bem, qual é o grande impasse, né, a causa, né? Qual é a grande causa desse atraso tecnológico? Por que em 2016, só em 2015, né, que ele fala que é o ano anterior, né? Então, por que só em 2015 você tem o acesso à internet, à banda larga em Cuba? E aí a alternativa A explica bem isso pra gente. Diz o seguinte, ó: rígido controle estatal, porque a gente está falando, né, de uma ditadura, sobre os meios de comunicação, que impõe restrições em relação ao acesso aos serviços não controlados pelo governo. Como é que você controla o que a sua população usufrui na internet? A internet é algo da globalização, é um produto da globalização, né? Um produto global. Então, à medida que você vai dando essa facilidade para essa população, você acaba aí, ó, sendo, de certa forma, como é que eu posso dizer? Você pode ser infringido, né, pela questão da sua população, pensando no governo ditatorial, né? Pode gerar aí questionamentos. Então a gente tem muita censura envolvida nessa questão da ditadura, né? Então vamos lá. Como mencionado corretamente na alternativa A, a ditadura política coloca toda a infraestrutura e economia do país sob o controle do governo, que perante uma expressiva crise econômica após o fim da ajuda financeira soviética, né, com o fim da Revolução das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, com o fim da Guerra Fria, o apoio econômico, que também já não era, né, muita coisa, mas o apoio econômico que a União Soviética dava aos seus membros, né, aos seus parceiros, acaba diminuindo, né? Então ele não consegue alavancar capital para a modernização de estrutura produtiva do país. E também, ao mesmo tempo, por ele ser socialista, ele não permite privatização. Então acaba tendo essa questão, essa dualidade. Então as outras alternativas estão incorretas, né? Porque a tecnologia vai ser absorvida e não criada pelos cubanos, porque ele diz na letra B que vai ter dificuldade de implementação das tecnologias, mas não são eles que vão implementar, eles vão, né, vão ser absorvidas, não vão criar, né, a tecnologia. E porque há mercado em Cuba, portanto há interesse de empresas. Lógico, gente, está todo mundo ansioso esperando oportunidade para implementar suas empresas, né? O mundo globalizado, né, ele quer se expandir cada vez mais, né, o mundo capitalista. Então, aonde ele vai conseguir demanda?
onde você não tem ainda a presença desses recursos, né, do capitalismo. Então, Cuba é um grande alvo, né, dessa implementação que a gente vem percebendo aí, que aos poucos vem diminuindo a sua influência, principalmente após essa mudança, né, da família Castro no governo, tá bom? Show de bola! Então vamos continuar, agora vamos falar sobre o Haiti.